pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Galera, eu vim aqui falar de um assunto que eu achei muito interessante e eu não vi quase ninguém falando nesses dias, que é sobre, vou dar um exemplo aqui bem fácil, que é como palavras, no caso, piadas, etc e tal, podem influenciar diretamente na economia do Brasil. No caso, eu vou falar sobre Bolsonaro e como uma piadinha dele pode influenciar diretamente na pandemia e no crescimento da economia no Brasil. Eu vou falar um exemplo bem fácil, que vai ficar bem fácil na cabeça de vocês mesmo. Que é, por exemplo, um relacionamento. Quando a pessoa tem um relacionamento com alguém, acontece algum fato e a pessoa vai fazer uma pergunta para outra parte, no caso, e ela responde de forma séria, no caso, de forma firme, no caso, ó, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, aconteceu isso, aquilo, é verdade ou não? A pessoa fala o quê? Não, é verdade, etc e tal. Fala de maneira firme, no caso, né? Isso pode muitas vezes fazer o quê? Uma boa comunicação vai trazer uma maior facilidade de resolução do conflito, né? E o problema acontece que, quando uma pessoa faz uma coisa diferente disto, no caso, traz uma piadinha, o que faz? O que se acontece? Pô, aconteceu tal situação, etc e tal, não sei o que lá. A pessoa vem e solta uma piada. Não, mas não sei o que lá. Isso gera um clima ruim, gera uma instabilidade. Por quê? Porque a pessoa passa a ver que aquilo ali é um comportamento infantil, etc e tal, que existe hora de brincadeira, existe hora de falar sério. E no caso do presidente, isso tem um impacto negativo na pandemia. Por exemplo, eu vou dizer aqui, vou citar aquele bordão dele que foi o histórico do atleta. No histórico do atleta, eles viu que tinha uma pandemia vindo, uma coisa séria, todos os países estavam preocupados, etc e tal. Aí ele solta aquela piada do bordão da questão do histórico do atleta. E isso faz um efeito manada muito grande, ou seja, muitos dos seguidores deles vai começar a brincar, começam a brincar, etc e tal, muito de acordo porque eles estão seguindo o seu líder, estão entendendo? E como o Brasil é um país muito polarizado no momento, você tem a esquerda e a direita e muita gente é extrema e extrema, não tem ninguém que, beleza, beleza, não, a turma é sempre um extremo, isso começa a ficar uma coisa meio estranha, porque, vê bem, ele fez uma piada e isso não fica atrelado só ao nome dele. Uma piada de um presidente fica atrelada ao país. Aí, quando as relações externas, ou seja, outros países, vão verificar aquilo, eles veem que aquilo ali é totalmente fora do que eles querem investir. Aí faz o quê? A economia, no caso, o dinheiro, começa a ser retirado do país, de empresas fechando, etc e tal, porque veem que aquilo ali pode gerar uma instabilidade. E no caso do coronavírus, se tivesse uma seriedade maior desde o começo, por parte também do presidente, porque teve uma parte, etc e tal, dos ministros da saúde, etc e tal, mas o presidente, 50% da população naquele momento lá das eleições, ou um pouco antes da pandemia, eu acho que ainda era muito dos eleitores do Bolsonaro. E eu acho que se tivesse tido uma força maior dele, muitos dos que seguiam ele iam fazer exatamente o que ele pedisse. Se ele falasse, eu quero o uso do rígido, não precisa fechar nada, mas eu quero o uso do rígido, de máscara, álcool em gel, eu quero o rígido nisso. Quem você vê na rua que não esteja usando, por favor, comunique com alguma autoridade, faça alguma coisa. E isso aí, para aqueles que eram, no caso, fãs assíduos do Bolsonaro, com certeza ia ter um impacto direto. E muitos desses casos, não que não estaríamos com um número elevado de casos, mas provavelmente a gente poderia segurar bem mais o número de casos até chegar a vacina, né? E com a política mais séria também na questão de compra da vacina, a vacina já estaria sendo aplicada em uma grande parte da população e eu acho que teria resolvido boa parte dos problemas, né?